6. Versões mais recentes do sistema operacional Windows, como a Windows 7 e a Windows 8, podem ser encontradas para computadores com processadores de 64 bits. Perfeito, vamos ter que falar um pouquinho disso aqui. Nesses computadores, caso um aplicativo tenha sido desenvolvido para um processador de 16 bits, aí nós vamos ter que estudar aqui o caso. Presta bem atenção. O papo é o seguinte, quando falamos de processadores, tá? Que no caso é CPU, processador, deixa eu pegar a caneta aqui. Processador ou CPU, né? Podemos chamar processador de CPU ou de microprocessador também, ou de UCP, tá? CPU é do inglês, né, que vem de Central Processing Unit, ou unidade central de processamento, tá falando a mesma coisa, tá? Nós temos o estudo da arquitetura dos processadores, arquitetura RISC e CISC, isso é um tipo de estudo. A arquitetura quanto ao núcleo, a quantidade de núcleos, se ele é um single core, dual core, quad core, octa core, né? E tem também quanto a sua estrutura de processamento, aí, a sua arquitetura, se é de 32 bits ou 64 bits. Então presta bem atenção, aqui, eu até explico isso na aula de teoria para vocês, que adotamos aquela regra do direito administrativo. Quem pode mais, pode menos. Então, um processador de 64 bits pode rodar programas de 64 bits e de 32 bits, tá? Porque se o juiz, vamos lá no direito administrativo, se o juiz pode demitir, ele pode suspender? Pode, porque demissão é uma punição maior que a suspensão. Então, quem pode mais, pode o menos. É o mesmo papo aqui. Então, notem que o processador de 64, ele suporta e roda programas também de 32 bits. O contrário não acontece. Processadores de 32 bits só rodam programas de 32 bits. Legal? Então, ele quer, é um aplicativo bem velho, né? Porque ele roda em que, ó? Ele roda em 16 bits, pelo amor de Deus. Isso aqui é do tempo do Atari, né? Então vamos lembrar do Atari, o videogame, então. Na letra A, poderá ser executado apenas se o usuário possuir privilégio de administrador. Não. Na B, poderá ser executado desde que se instale uma máquina virtual para essa finalidade. Tá aí a resposta. O que é máquina virtual? Máquina virtual é quando você instala um programa no teu computador e ele, estando em execução, vai rodar dentro dele um outro sistema operacional. Vamos entender o seguinte. Cuidado para você não confundir com dual boot. Dual boot é o seguinte. Dual boot, ó, dual boot. Boot é carregamento do sistema operacional, tá? Então, toda vez que você vai dar um boot na máquina, ou também chamado de bootstrap, tá? Boot ou bootstrap, tá? Isso aqui é um R. Bootstrap. Legal? Toda vez que você vai dar um boot ou um bootstrap na sua máquina, você está dando início ao carregamento do sistema operacional. Se é dual boot, é porque quando ligar o computador, ele vai perguntar, e aí? Vai de quê? Windows 7 ou Windows 8? Ou vai de Windows ou vai de Linux? Ele vai abrir um gerenciador de boot. E aí você com a setinha do seu teclado vai escolher qual sistema você quer, apertar Enter, aí ele vai carregar só um sistema, tá? Então isso é dual boot. Máquina virtual não. É como se existisse um computador rodando lá, por exemplo, o Windows 8. E dentro dele tem um programa que está fingindo ser um computador rodando outro Windows, por exemplo, Windows 7 ou Linux, tá? É como se um sistema operacional tivesse grávido do outro. Vamos colocar assim? Pensa assim, a tua máquina está rodando aí o Windows 8, mas eu tenho que rodar um aplicativo aqui que só roda no XP. Então como é que eu faço isso? Eu vou lá e faço uma máquina virtual, tá? Deixa eu ver se eu tenho como te mostrar aqui. Ó, eu tenho um programinha, deixa eu ver se ele está aqui, chamado VirtualBox. Ó, VirtualBox, vou chamar ele aqui, ó, para que tu possa ver mais ou menos como a coisa é.
Tá aqui, ó. Tá, ele diz que tem uma nova versão para atualizar. Tá, obrigado. Não quero não. Deixa eu só puxar para o centro da tela. Isso aqui, ó, tá vendo? Esse programa da Oracle, tá? Você pode baixar gratuitamente. VM, ó, Virtual Machine, máquina virtual. O nome do programa tá aqui, VirtualBox. Então aqui eu tenho uma máquina com Linux, eu tenho uma máquina com XP, tá vendo? Ó? Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir uma janela e vai me mostrar o Windows XP, tá? Mas repare, não é só o Windows de mentirinha, tá? Não é isso. Eu tive que instalar de fato o Windows XP. Então aqui quando eu rodo aqui, ó, vou dar um duplo clique, ó, vamos ver se ele vai rodar. É porque eu estou gravando a aula e ao mesmo tempo fazendo máquina virtual. Então isso é complicado por quê? Porque você consome memória RAM dela, tá? Deixa eu dar aqui, ó. Tá, ele deu um erro aqui. Para variar, quando é ao vivo é assim. Deixa eu ver se ele vai rodar. Tem muito tempo que eu já não abro esse programa, já não roda há muito tempo. Então só quis te mostrar para você ver, não tem problema não, tá? Ele vai tentar carregar, vai dar, ó, tá carregando, ó. Deixa eu puxar para cá para vocês verem. Ó, tá vendo aí, ó? Ele tá pedindo se eu quero instalar do CD, né? Tá vendo? Eu não quero instalar. Vamos ver se ele vai carregar o Windows aí. Ó, tá vendo? Ele tá carregando o Windows XP dentro do meu Windows 8.1, tá? Eu tô rodando o Windows 8.1, ele vai carregar aqui agora, ó. Tá aí, ó. Ainda faz até o barulhinho, ó. Faz até o barulhinho do no XP, tá vendo? Então se eu preciso agora rodar aqui um programa que é feito pro XP, ou que só roda no XP, eu tenho como instalar aqui dentro. Entendeu esse lance? Então esse é o papel aí da máquina virtual, tá vendo? Então eu continuo gravando minha aula aqui com vocês, estou no Windows 8.1 e é como se ele tivesse grávido do Windows XP agora, tá rodando junto, tá? Por isso que eu fui te explicar que não é um processo aí de dual boot para você poder entender. Bacana? E agora aqui eu vou desligar a máquina, ó. Inclusive eu posso vir aqui, utilizar mesmo os botões, tá vendo? Ele abre e funciona normalmente, ó. Tá vendo? Por isso máquina virtual. Não é uma máquina física de verdade, porém é uma máquina que me permite o quê? Me permite rodar e funcionar perfeitamente. Ele utiliza o acesso de rede do meu próprio computador, né? Ele utiliza o hardware do computador físico, mas a máquina é só uma máquina lógica. Bacana? Muitas empresas hoje utilizam máquina virtual para criar servidores. A computação em nuvem utiliza muito isso. Então eu tenho uma máquina excelente, com muito hardware, eu crio máquinas virtuais pequenininhas dentro dela para poder instalar as coisas. Pegou isso aí? Bacana? Então a resposta das 6 aí ficou letra B de bola.